Pense em um poder capaz de dobrar o mundo inteiro à sua vontade. Você já imaginou ter algo tão aterrador assim em suas mãos? A nossa história começa em uma noite comum em uma biblioteca. O expediente tinha acabado e os colegas se preparavam para sair. Eles chamaram o jovem para ir embora junto com o grupo. Com um sorriso gentil, ele recusou o convite. Disse que ficaria mais um pouco, pois ninguém o esperava em casa. Ele passou um tempo sozinho, conversando com seus próprios pensamentos. Depois guardou suas coisas e saiu para caminhar pelas ruas silenciosas. De repente, um carro em alta velocidade o atingiu em cheio. Ele caiu no chão e sentiu o fôlego escapar de vez. Mas ao abrir os olhos, percebeu que tudo estava diferente. Ele despertou em outro reino, preso no corpo de uma criança pequena. Um velho o carregava nos braços, perto de uma carruagem destruída. O tempo passou e o menino cresceu sob os cuidados do idoso. Ele recebeu o nome de Shin Walford em uma festa privada ao seu salvador. Aquele novo mundo era regido pela magia, presente em cada respiração. Shin mantinha as memórias de sua vida passada intactas. Ele ainda não entendia o motivo de sua morte ou da reencarnação. Certo dia, o avô Merlin ficou estupefato com uma descoberta. O pequeno Shin, de apenas 8 anos, havia caçado um javali selvagem. Merlin pediu uma demonstração de magia de fogo para conferir. O poder avassalador que saiu das mãos da criança chocou o velho. Pouco depois, Melda e Michelle fizeram uma visita à casa de Merlin. Melda ficou boquiaberta ao saber da caçada ao javali. She explicou com humildade que o equipamento dela ajudou muito. As peças tornaram seus movimentos ágeis o suficiente para o feito. Michael também estava presente, sendo o mentor de Shin. Ele ensinou o garoto a manejar a lâmina e a lutar com técnica. 2 anos se passaram desde que o treinamento começou. Merlin decidiu que era hora de ensinar a Shi a magia de rastreamento. O objetivo era permitir que ele localizasse demônios por perto. Merlin alertou o garoto sobre o perigo mortal dessas criaturas. Assim que Shin tentou a técnica, o velho mestre ficou sem palavras. O menino dominou o feitiço logo na primeira tentativa. Sem hesitar, Shin detectou um demônio nas proximidades. Ele correu em direção ao monstro com a clara intenção de destruí-lo. Shin não esperou que Merlin o alcançasse. Ele avançou sozinho e derrotou o inimigo em poucos segundos. Merlin observava tudo parado e em choque. Ele percebia que o poder de Shin crescia de forma assustadora. O garoto se tornava mais temível a cada novo dia. De volta para casa, Merlin conversou com Melda sobre a evolução do rapaz. Eles discutiram como Shin seria poderoso no futuro próximo. Ambos já consideravam o jovem como um verdadeiro neto. Merlin finalmente decidiu contar a verdade sobre a origem de Shin. Antes que ele explicasse, o garoto interrompeu com calma. Shin afirmou que sempre soube daquela realidade. Merlin revelou que seus pais foram desviver de forma brutal. Ele contou que nem reconheceu os rostos dos pais quando os encontrou. Com um sorriso tranquilo, Shin respondeu que estava tudo bem. Merlin ficou surpreso com a maturidade e compreensão do menino. Shin explicou que nunca conheceu seus pais biológicos. Ele disse que Merlin, Melda e Michelle sempre foram sua família. O garoto agradeceu ao avô por tê-lo acolhido e criado com amor. No controle pela emoção, Merlin não conseguiu segurar as lágrimas. Ao completar 15 anos, os amigos de Merlin celebraram com ele. O rei Dessim perguntou quais eram os planos de Shin para o futuro. O rapaz ainda não tinha uma resposta definida para aquela pergunta. Dessim escondia um segredo importante para Shin. Ele era o rei do país chamado Earlid. Shin não fazia a menor ideia disso na época. Merlin levou o grupo até o campo de treinamento do rapaz. Eles usaram um portal mágico de teletransporte para chegar lá. Todos ficaram boquiabertos com a magia que nunca tinham visto. Aquilo era apenas o começo das surpresas. Merlin pediu que Shin mostrasse seu feitiço especial. O garoto ficou confuso sem saber do que o velho falava. Merlin apenas sorriu e insistiu para ele usar o poder. Shin visualizou a escala da magia enquanto todos observavam.
Chamas azuis surgiram de repente na palma de sua mão. Ninguém ali tinha visto algo parecido antes. Com um movimento rápido, Shin disparou o feitiço. Uma explosão massiva sacudiu toda a área ao redor. O poder de combate dele deixou todos em choque. Melda, a esposa de Merlin, deu uma bronca no marido. Ela gritou perguntando que tipo de absurdo ele ensinava ao menino. Eles voltaram para casa logo depois da demonstração. O rei de Sin deu um aviso sério para Shin. Se outras nações soubessem daquele poder, o mundo entraria em caos. Shi ficou perplexo sem entender a gravidade da situação. O rei decidiu que ele precisava estudar em uma academia. Precisava entender por que sua magia era tão diferente das outras. Shi perguntou inocentemente sobre qual país o rei falava. Decim finalmente revelou sua verdadeira identidade. Ele era o terceiro rei do reino de Earlid. Shi ficou estupefato com a revelação bombástica. Até Michael, seu mestre de espada, era o comandante dos Cavaleiros Reais. Shi ainda estava em choque e questionou como o rei conhecia seu avô. O rei Decim explicou que tudo começou em um campo de batalha. Um demônio poderoso surgiu e dizimou quase todo o exército em segundos. Quando o rei estava prestes a desviver, Merlin e Melda surgiram entre as chamas. Eles salvaram a vida do monarca naquele momento crítico. Desde então, eles se tornaram amigos muito próximos. O rei confessou que visita o casal com frequência até hoje. Ficou claro que Merlin e Melda eram figuras extremamente famosas na capital. Logo depois, o grupo embarcou em uma carruagem rumo à cidade. Assim que chegaram, a população reconheceu imediatamente o sábio e a sábia. Multidões correram na direção deles para celebrar os heróis do reino. Eles ganharam seus títulos por salvarem a nação da ameaça dos demônios. O grupo seguiu até a mansão deles na capital. Shi ficou maravilhado com o tamanho colossal daquela casa. Ele percebeu finalmente que seus avós eram pessoas muito influentes. Após se instalar, ele saiu para dar um passeio pela capital. No caminho, ele viu um grupo de jovens importunando algumas garotas. Shi não hesitou e interveio para dar uma lição nos valentões. As moças agradeceram pela coragem e cavalheirismo do rapaz. Uma delas elogiou Shin com palavras poéticas que o deixaram sem jeito. O coração de Shin acelerou diante daquele elogio inesperado. Eles foram até um café próximo para conversar melhor. As garotas se apresentaram como Maria e Cecília. Shin descobriu que elas também se matriculariam na mesma academia de magia. As meninas ficaram chocadas ao saber que ele seria um estudante. Elas esperavam que alguém com o poder dele servisse aos cavaleiros. Maria estava impressionada por ele ser neto dos lendários sábios. Ela comentou que ele deveria ser tão incrível quanto os avós. Shi ficou envergonhado e preferiu esconder sua verdadeira identidade antes de partir. Ficou óbvio que a Cecília se apaixonou pelo Shin logo de cara. A Maria aproveitou a situação para provocar a amiga com brincadeiras. Finalmente o dia da cerimônia de entrada na academia chegou. A escola seguia uma regra muito rígida para todos os alunos. Ninguém podia usar títulos de nobreza ou poder político ali dentro. Ricos e pobres deveriam ser tratados exatamente como iguais. Shi estava conferindo o quadro de avisos com as tarefas. Um jovem nobre surgiu atrás dele com uma arrogância insuportável. Shin conquistou a nota máxima na avaliação. Por isso foi escolhido para discursar aos calouros. Cecília observava tudo com profunda admiração. Ela via nele um prodígio da magia. E agora, o melhor aluno de toda a turma. Mas um nobre não aceitava essa derrota. O mesmo rapaz que insultou Shin no primeiro dia estava furioso. Ele espalhava boatos de que Shin teria trapaceado. Melda enviou um presente especial ao garoto. Eram roupas com inscrições mágicas complexas. Aquelas proteções eram impossíveis de alterar. Mas Shi usou seu poder para aprimorá-las ainda mais. Melda ficou chocada ao ver o que ele fez. Ela ordenou que ele guardasse segredo absoluto. Aquele nível de poder era perigoso demais. A cerimônia de abertura finalmente começou. Shi era cercado por uma multidão de fãs. O locutor anunciou seu nome completo.
Xi Walford. Maria e Cecily ficaram paralisadas com a revelação. Elas finalmente entenderam que ele era neto dos grandes sábios. Após o discurso, os alunos seguiram para as salas. Maria e Cecily correram até Xin pedindo socorro. Alguém estava assediando Cecily com ameaças constantes. Xin sentiu uma raiva imediata ao ouvir aquilo. Um rapaz surgiu gritando no meio do caminho. Era o nobre Carto, exigindo a atenção de Cecily. Ele tentou avançar sobre ela com agressividade. Xin entrou na frente e barrou o caminho do nobre. Carto gritou furioso perguntando qual era a relação de Xin com sua noiva. Xin olhou para Cecily e questionou se aquilo era verdade. Ela negou prontamente e disse que já o rejeitou inúmeras vezes. Ela explicou que ele insiste em forçá-la a aceitar o noivado. Xin respondeu gentilmente que não precisava se preocupar pois ele a protegeria. Carto sorriu com malícia e revelou um segredo perigoso. Ele afirmou que o pai de Xin trabalha para o dele. Ameaçou que poderia demitir o pai de Xin em poucos segundos. De repente a voz de Aug surgiu por trás deles. Aug questionou se aquela era a segunda vez que ele usava o pai de alguém para ameaçar. Ele declarou que aquilo não seria ignorado e que haveria punição. O rosto de Carto empalideceu na hora. Ele franziu a testa e saiu do local furioso. Aug se virou para Xi e brincou sobre ele querer bancar o descolado. Ele elogiou o amigo pela atitude. Xi decidiu levar Maria e Cecily para sua casa. Ele queria pedir a Melda que criasse um uniforme mágico para proteger Cecily. Maria ficou encantada com a ideia. Visitar a casa da sábia era uma honra rara para ela. Aug decidiu acompanhá-los na visita. Na casa de Xin eles explicaram tudo o que havia acontecido. Melda olhou para Cecily e notou a seriedade de Xin em protegê-la. Ela se virou para a garota com um teste importante. Perguntou se Cecily realmente merecia um item considerado tesouro nacional. Cecily ficou devastada com a pergunta. Lágrimas brotaram em seus olhos ao sentir que não merecia ajuda. Ela disse que se aproveitou da bondade de Xin e tentou sair. Melda a chamou de volta e revelou que a expulsaria se ela tivesse aceitado de imediato. Ela elogiou a gentileza e o respeito da garota e promandando ver o uniforme. Xin disse que estava feliz por ela ter confiado nele. Melda pediu desculpas pelo desconforto e deu um abraço em Cecily. A garota chorou de emoção com o carinho recebido. Melda então a levou para experimentar o novo uniforme mágico. Merlin sentia que não tinha ajudado o suficiente. Ele lançou um sorriso discreto para Xin. O grupo se reuniu ao redor do jovem prodígio. Todos observavam Xin gravar encantamentos no uniforme. A precisão e a força dele deixaram todos boquiabertos. O rei foi enfático ao analisar a cena. Ele pediu que o talento de Xin fosse mantido em segredo. O monarca temia que o mundo entrasse em guerra para controlá-lo. Xin seguiu aplicando encantamentos nas roupas de Aug e Cecília. Ele também preparou os uniformes de todos os outros amigos. Antes de partirem, Xin revelou um novo truque. Ele demonstrou sua impressionante magia de teletransporte. Ele conseguia viajar instantaneamente para qualquer lugar que já tivesse visto. O grupo ficou maravilhado com tamanho poder. Aquele dia memorável finalmente chegou ao fim. Na manhã seguinte, Xi acompanhou Cecília até a academia. O carinho entre os dois crescia a cada passo. Era nítido que um romance estava florescendo ali. Xi manteve sua magia de detecção ativa durante todo o trajeto. Ele queria garantir a segurança dela contra qualquer emboscada. Um professor os recebeu na entrada da instituição. Ele apresentou todas as instalações e cursos disponíveis. Aug sugeriu que Xin criasse seu próprio departamento. O poder mágico dele superava qualquer grupo da escola. Os outros alunos ficaram entusiasmados com a proposta. Xi hesitou, mas mudou de ideia ao ver o apoio de Cecília. Assim surgiu a poderosa divisão de magia definitiva. Enquanto isso, o rei discutia uma ameaça grave no palácio. O número de demônios crescia assustadoramente e colocava o reino em risco. Essas criaturas eram humanos transformados, sem explicação aparente.
Na mansão de Carto, o nobre sofria uma punição severa do pai. O castigo era o preço pela arrogância demonstrada na academia. Carto explodiu em um grito de ódio puro. Ele culpou Walford por tudo o que estava acontecendo. Jurou que nunca o perdoaria e que ele pagaria caro. Seus olhos começaram a se mover de um jeito estranho. Uma aura sombria parecia estar tomando conta dele. O pai de Carto não suportou e desferiu um soco violento. Ele ordenou imediatamente que os criados o trancassem no quarto. Shin sentiu um alívio enorme ao saber da notícia. Ele tinha certeza de que a Cecília estaria segura agora. Ainda assim, Shin decidiu investigar o comportamento de Carto. Descobriu que ele era uma pessoa respeitável antes de conhecer Strong. Tudo mudou drasticamente após ele encontrar esse professor. Strong apareceu na casa da família para uma visita. A mãe de Carto o recebeu em prantos e implorou por ajuda. Ela não sabia mais o que fazer com o próprio filho. Strong respondeu com um sorriso malicioso e disse para ela não se preocupar. Ele entrou na sala e lançou um feitiço sobre Carto. Os olhos do rapaz brilharam em um vermelho vibrante. Era o sinal claro de uma transformação demoníaca. Strong saiu da casa com uma expressão sinistra e calculista. Parecia que tudo estava seguindo exatamente o seu plano. Na academia, alguém avisou a Shin que Carto tinha sido disciplinado. Disse que não era mais necessário escoltar a Cecília. Shin sorriu e insistiu que ainda a acompanharia a pé. Cecília concordou imediatamente, confirmando que ficaria ao lado dele. O grupo começou a questionar como funcionava a magia de detecção de Shin. Ficaram atônitos ao saber que ele sentia intenções maliciosas. Shin revelou que desviver seu primeiro demônio aos 10 anos. Todos ficaram impressionados com a força dele. O grupo saiu para treinar, mas Shin sentiu uma energia maligna se aproximar. Carto surge transformado e parte para um ataque brutal. Ele quase desviver todos os presentes em um piscar de olhos. Shin intervém rápido e cria uma barreira mágica protetora. O impacto é tão forte que queima todo o braço de Shin. O traje mágico entra em ação e inicia a cura automática do ferimento. Shi olha para August e ordena que ele fuja com o grupo. August se recusa a abandonar o amigo e insiste em lutar. Shin grita que a presença dele só vai atrapalhar o combate. Compreendendo a gravidade, August finalmente decide obedecer. Ele foge com os outros e envia 2 alunos para avisar a guarda. A luta intensa entre Shin e Carto começa de imediato. Carto ruge que não vai parar até transformar Shin em um cadáver. Shin fica surpreso ao perceber que Carto ainda mantém a fala. Ele desvia dos golpes e tenta usar magia para reverter a transformação. A fúria de Carto cresce e ele prepara um ataque suicida. O feitiço tem poder suficiente para destruir toda a academia. Sem alternativa, Shin investe com toda a força contra o inimigo. Ele desfere um golpe preciso e decepa a cabeça de Carto. O oponente cai desviver e a batalha chega ao fim. Shin permanece imóvel, paralisado pelo peso daquela morte. Foi a primeira vez que ele tirou a vida de um ser humano. Ele percebe que Carto era apenas alguém que perdeu o caminho. August e os outros retornam e ficam chocados com o que veem. Eles mal acreditam que Shin derrotou um híbrido sozinho. Cecily corre até ele ao notar marcas escuras em seu rosto. As marcas são o preço do uso excessivo de magia no combate. Os guardas da academia finalmente chegam ao local do conflito. Eles perguntam ao príncipe onde está o humano demoníaco. August aponta para o corpo sem vida no chão. Os guardas perguntam incrédulos se foi Shin quem o desviver. August nega com a cabeça, mantendo o mistério sobre o feito. Shin Walford derrotou o demônio sozinho. Um silêncio tomou conta do ambiente por um breve instante. Logo depois, alunos e guardas começaram a vibrar. Todos gritavam o nome de Shin com entusiasmo. Ele se tornou, naquele momento, o herói que venceu o demônio. Na manhã seguinte, Strong visitou o local da batalha. Ele observava os destroços com um brilho de satisfação. A experiência foi um sucesso total, ele sussurrou. Enquanto isso, Shin refletia com algo em seu quarto. Ele repassava mentalmente cada detalhe do confronto.
Shi questionou se um humano poderia virar demônio tão facilmente. Havia algo claramente antinatural em toda aquela transformação. Ele se lembrou de como Carto falava com lucidez mesmo após mudar. Alguém certamente estava por trás daquela manobra sombria. Shin decidiu levar suas preocupações até Merlin. Ao chegar, encontrou o rei de Xion à sua espera. O rei veio pessoalmente à festa privadar o jovem pelo feito. Merlin, por outro lado, não parecia nada satisfeito. Ele evitava a todo custo que Shin se envolvesse com o governo. O velho mestre temia que tragédias antigas se repetissem. O rei explicou que o exército foi aniquilado no passado. O povo vivia em pânico antes da derrota desse novo monstro. As pessoas precisavam conhecer seu salvador para sentirem paz. Merlin finalmente começou a entender o peso daquela decisão. O rei se curvou em sinal de respeito diante deles. Merlin deu sua permissão, mas com uma condição severa. Ele ameaçou levar Shi embora se o rei tentasse recrutá-lo. O monarca sorriu e garantiu que isso não aconteceria. Shi caminhou pela capital enquanto recebia olhares de admiração. Shi era o herói que derrotou o demônio sozinho. Um grupo de garotas olhava com inveja enquanto Maria e Cecily caminhavam ao lado dele. Uma delas perguntou em voz alta se alguma das duas era a noiva de Shin. Cecily ouviu o comentário e ficou profundamente corada. Percebendo o desconforto dela, Shin pediu desculpas pelo ocorrido. Ele disse que sentia muito se aquelas palavras a estavam incomodando. Cecily sorriu e respondeu que não precisava se preocupar. Ela garantiu a ele que, na verdade, estava muito feliz. Eles finalmente chegaram à academia. Uma multidão de estudantes esperava por eles lá. Todos queriam desesperadamente entrar no grupo de Shin. O professor observava a cena totalmente atônito. Ele pensou que se aceitasse todos, não sobraria ninguém nas outras turmas. Por isso, o professor decidiu aplicar um exame de admissão. No final, apenas 2 alunos foram aprovados no teste. Um deles era Mark, filho de um ferreiro famoso. A outra era Olivia, cuja família era dona de uma confeitaria. Os membros do grupo receberam os novos colegas com muito carinho. Shi chamou Mark e pediu que ele forjasse uma espada nova. Mark ficou surpreso e duvidou de sua própria capacidade. Ele achava impossível criar uma arma tão poderosa quanto a que desviver o demônio. Shin sorriu calmamente para tranquilizar o rapaz. Ele explicou que a arma anterior era apenas uma espada comum. O segredo foi um encantamento de vibração de alta velocidade. Isso permitia que a lâmina cortasse qualquer coisa com facilidade. Shi só precisava agora de uma espada sólida e bem afiada. Mark aceitou o desafio com muito entusiasmo. Enquanto isso, o rei de Xian colocava um plano secreto em prática. Ele queria descobrir quem transformava humanos em demônios e suspeitava de Strong. 2 oficiais foram indiferentões para interrogar o suspeito. Strong parecia alheio, como se sua mente estivesse em outro lugar. Os policiais começaram o interrogatório questionando a venda nos olhos dele. Strong tentou disfarçar usando a desculpa de que dominava apenas um tipo de magia. Um oficial muito astuto começou a fazer perguntas capciosas para testar o rapaz. Sem perceber a armadilha, Strong acabou falando demais sobre o ocorrido. Ele confessou que jamais imaginou que Cardo se transformaria em um demônio antes de desviver. O policial aproveitou a brecha e exigiu que ele os acompanhasse imediatamente. Eles disseram que precisavam de um mágico de alto nível para ajudar na investigação da cena. Sem criar problemas, Strong aceitou o convite e seguiu com os soldados. Enquanto isso, Shi e seus amigos estavam totalmente focados no projeto da nova espada. Eles finalizaram os desenhos técnicos e começaram a planejar a forja. Strong foi escoltado até o quartel-general da segurança sem desconfiar de nada. Ele se manteve calmo, mesmo quando percebeu que o ambiente estava estranho. Ao entrar no pátio principal, Strong foi surpreendido por dezenas de soldados armados. Cercado por todos os lados, ele questionou o motivo daquela abordagem agressiva. O comandante deu um passo à frente e revelou que o rei mantinha a identidade de Cardo em sigilo. O oficial explicou que ninguém sabia o nome do falecido, exceto o próprio desviver.
Aquele detalhe provava que Strong estava diretamente envolvido com a tragédia. Strong soltou uma risada debochada ao ouvir a acusação. Ele ironizou dizendo que o reino era muito mais organizado do que ele supunha. Com um sorriso cínico, ele afirmou que seus experimentos ali já tinham chegado ao fim. Ele declarou que estava na hora de ir embora daquele lugar. O comandante perdeu a paciência e ordenou que os guardas o prendessem imediatamente. Nesse momento, Shi e seu grupo caminhavam pela cidade rumo à oficina. Um tremor violento sacudiu as paredes próximas e assustou a todos. Eles correram para descobrir a origem daquela confusão. Ao chegarem, viram Strong cercado por soldados que não tinham coragem de avançar. Um dos policiais apontou para ele e gritou que aquele era o homem responsável por transformar Cardo. Ao ouvir aquilo, a fúria de Shi explodiu instantaneamente. Ele percebeu que Strong era o culpado por ter forçado o jovem a desviver um ser humano. No controle pela raiva, Shin disparou um ataque devastador contra o inimigo. Strong levantou uma barreira mágica num piscar de olhos. O escudo desviou o ataque de Shin com perfeição. Shin não perdeu tempo e sacudiu o solo sob os pés do inimigo. O chão tremeu tentando derrubar o equilíbrio de Strong. De repente o vilão alçou voo para o céu. Shin ficou paralisado com a cena. Era a primeira vez que via alguém voando com magia. Ele não hesitou e ativou o dispositivo mágico em sua perna. Disparou em perseguição pelo ar com velocidade máxima. Shi atacou e rasgou o tecido que cobria o rosto de Strong. Um olho vermelho brilhante surgiu por baixo da máscara. A revelação foi clara: Strong era um demônio. O vilão gritou furioso por ter sua identidade exposta. Ele jurou que Shi não sairia vivo daquele confronto. Antes que terminasse a ameaça, Shin preparou um contra-ataque. Ele concentrou a luz do sol em uma explosão poderosa. O raio de energia atingiu Strong em cheio. O inimigo se desintegrou completamente no ar. Apesar da vitória, Shin sentia que algo estava errado. Ele pressentia que aquele não era o fim de tudo. Um policial tocou seu ombro com admiração. Ele pediu que Shin mantivesse a cabeça erguida como um herói. Outro oficial perguntou impressionado como o rapaz fez aquilo. Shi explicou o uso da luz solar como fonte de energia. Todos ficaram surpresos com sua força e raciocínio rápido. O dia finalmente chegou ao fim após a batalha. Shin voltou para casa acompanhado por seus amigos. No caminho, Melda perguntou a Maria sobre o clima entre Shin e Cecily. Maria sorriu e confirmou que eles nutrem sentimentos mútuos. O grupo seguiu rumo ao ferreiro para forjar uma nova espada. Shin caminhava perturbado e Aug notou sua preocupação. Tentei repetir o feitiço que usei contra Strong. Desta vez o resultado foi diferente. Não formou vidro, mas sim um buraco estranho. Senti que algo estava muito errado ali. Aug percebeu minha hesitação e me chamou. Ele pediu para eu não me preocupar com aquilo. Mandou eu ir até o ferreiro escolher o que precisasse para minha espada. Disse que o Estado pagaria por todos os custos. Ele reforçou que sou o único capaz de enfrentar Strong se ele voltar. Preciso estar totalmente preparado para esse confronto. Chegamos finalmente à oficina do ferreiro. Encontramos Mark e Olivia por lá. Era nítido que algo especial estava rolando entre os dois. Shil foi com Mark para iniciar o trabalho na arma. Olivia ficou conversando com os outros alunos. O pai de Mark ficou bravo com o filho pelo barulho. Mas a raiva sumiu ao saber que o príncipe estava presente. Ele nos recebeu com muito respeito logo em seguida. Aug apresentou Shin como o jovem que derrotou o demônio. O ferreiro ficou paralisado de surpresa com a revelação. Shi detalhou os atributos que queria para sua espada. O ferreiro sentiu um orgulho imenso naquele momento. Ele teria a honra de forjar a arma do herói nacional. Enquanto isso, em outro império, o rei recebia notícias. Arzaido foi deixada em ruínas pelo ataque demoníaco. O rei reagiu com um sorriso e ordenou um ataque imediato. Seu subordinado saiu com uma expressão perversa no rosto. De volta à oficina, Shin finalizou seus pedidos. As meninas também já tinham encerrado o papo. Shi perguntou a Mark sobre outros itens produzidos ali.
Mark explicou que também faziam peças decorativas. She olhou para Cecily e disse que queria lhe dar um presente. O rosto dela ficou vermelho de tanta surpresa. Ela estava realmente deslumbrante naquele momento. Ele a convidou para entrar e pediu que escolhesse um presente. Ela preferiu deixar a decisão nas mãos dele. Ele escolheu um anel especial e gravou um feitiço de proteção. Com cuidado, ele mesmo colocou a joia no dedo dela. A alegria dela foi impossível de esconder. Foi um momento de pura beleza e emoção. Logo depois, chegou a hora da cerimônia de honra para Shin. Ele caminhou até o grande salão após derrotar os demônios. Aceitou a medalha com total humildade diante de todos. O rei subiu ao palco para falar com a plateia. Ele relembrou a promessa feita aos sábios sobre não usar Shin para fins políticos. Diante de todos, o rei reafirmou seu compromisso com seriedade. Shi observou o monarca com profunda admiração. Ele pensou que aquilo era a definição de um verdadeiro rei. Na manhã seguinte, Shin tentou ir para a escola. Uma multidão de fãs o cercava por todos os lados. Para escapar, ele usou um portal mágico e apareceu direto no destino. Os alunos ficaram impressionados com a facilidade de sua magia. Ele tentou explicar o funcionamento, mas ninguém entendeu nada. Shin tinha um plano claro na cabeça. Ele reuniu os estudantes para um aviso importante. Alertou que todos precisam aumentar seu poder mágico. Sem preparo, eles poderiam perder a vida em futuras batalhas. Para provar o ponto, pediu que Maria criasse uma barreira. A proteção dela era frágil e se quebrou rapidamente. Então, ele pediu que Cecília usasse o anel do presente. Ela formou um escudo poderoso com 2 camadas sólidas. She revelou que usou a mesma técnica contra um veneno mortal. Os alunos ficaram convencidos pela eficácia da demonstração. Ele liberou uma parte de sua energia mágica para finalizar. O local inteiro tremeu com a intensidade do seu poder. Todos ali entenderam que estavam diante de uma força inimaginável. Strong continua vivo e escondido em terras inimigas. Ele solta uma risada sinistra que prenuncia o caos. She leva seus alunos até a casa dos sábios para aprimorar o aprendizado mágico. Merlin aproveita para explicar o raciocínio único de Shin. O velho sábio destaca as habilidades extraordinárias do rapaz. Para surpresa de todos, Merlin conjura um portal com perfeição. She fica boquiaberto ao descobrir que seu avô dominava essa técnica. Os alunos vibram com a demonstração de poder. Eles começam a entender a magnitude dos talentos de Shin. Melda finalmente compreende as verdadeiras intenções de Merlin. O sábio quer proteger Shin de ser visto como um ser sobrenatural. No dia seguinte, o treinamento especial continua na escola. Os resultados das aulas já são visíveis no físico dos estudantes. A espada treinadorizada de Shin finalmente está pronta. Ele busca a arma e compra equipamentos de proteção para todo o grupo. August se aproxima com uma proposta estratégica. Ele questiona a possibilidade de equipar o exército com armas similares. Shi afirma que a ideia surgiu de Tony. Ele concorda com o plano desde que Tony aprove. August alerta que a guerra é iminente. Ele sugere que os alunos podem ser convocados para o campo de batalha. O príncipe lembra que Shi está proibido de lutar por decreto real. Shi responde com firmeza que não abandonará seus amigos. Ele promete intervir caso qualquer um deles corra perigo. Poucos dias depois, o conflito armado explode. O rei do Império de Bolosívia perde o controle com a fúria. Suas tropas sofrem baixas devastadoras no fronte. As informações recebidas sobre Arzido eram mentiras. O monarca grita que se vingará de Zez. Vou arrancar a sua cabeça fora. Zez enganou o rei com mentiras sobre o caos em Arzido. Um guarda irrompeu na sala desesperado. Ele trouxe a notícia de um desastre no reino. Bestas demoníacas surgiram do nada atacando civis. O rei ficou horrorizado com o relato. Ele ordenou que seus soldados abandonassem a missão. O objetivo era defender os cidadãos a qualquer custo. Enquanto isso, em Arzido a situação era outra. Eles comemoravam uma vitória completa contra os inimigos.
O comandante pensava em perseguir os sobreviventes. Ele queria eliminar as forças inimigas de vez. Mas outro guarda apareceu gritando por socorro. Bestas demoníacas atacaram a linha de frente. Muitos soldados foram feridos no confronto. O comandante não conseguia acreditar no que ouvia. Ele questionou aos céus o que estava acontecendo. Voltamos ao Império de Bolosivia tomado pelas feras. As ruas e casas viraram cenários de horror. Gritos de terror ecoavam por toda parte. Strong caminhava tranquilamente pelo meio do caos. Ele estava acompanhado por Mira. Strong a transformou em demônio com as próprias mãos. Tudo aquilo fazia parte do plano maligno de Strong. Ele usou Zés para atrair o exército de Arzido. O rei voltou e encontrou apenas cinzas. Ele caminhou até o palácio com o coração pesado. Strong estava sentado no trono com um sorriso cruel. Ele debochou da chegada do antigo governante. Strong imobilizou o rei usando magia negra. Com um movimento rápido ele tirou a vida do monarca. Strong assumiu o trono como o novo governante de Bolosivia. O grupo de Ar chegou finalmente à Floresta Encantada. Zack e Chris estavam lá para supervisionar os alunos. Ambos eram instrutores muito respeitados por todos. Aug explicou a situação para os dois supervisores. Ele sugeriu deixar os cavaleiros demonstrarem suas habilidades. A caminhada mal tinha começado quando um javali demoníaco surgiu. O monstro atacou o grupo de forma repentina e violenta. Os estudantes avançaram para tentar conter a fera. Eles falharam miseravelmente e foram rapidamente subjugados. Muitos ficaram gravemente feridos no confronto inicial. Shin não hesitou ao ver o perigo iminente. Ele avançou e eliminou o javali num piscar de olhos. A diferença de poder entre ele e os outros ficou clara. Cecily correu imediatamente para socorrer os alunos caídos. Sua compaixão era visível em cada movimento de cura. Os cavaleiros, humilhados, pediram desculpas pelo comportamento anterior. A tensão diminuiu e uma nova harmonia surgiu entre eles. Shin sentiu um ciúme evidente ao ver Cecily sendo elogiada. Dois alunos apareceram correndo para avisar sobre o perigo. Eles alertaram que uma horda de 100 bestas se aproximava. Shin se ofereceu para enfrentar todo o exército sozinho. Zack hesitou por um momento antes de aceitar. O instrutor pediu que ele tivesse muito cuidado. Shin lançou um feitiço devastador contra os monstros. A horda inteira foi aniquilada em poucos segundos. Os cavaleiros finalmente entenderam o poder real daquele mago. A garota que o insultou antes pediu desculpas publicamente. Ela ainda se desculpou com Cecily por ter ofendido o namorado. Ambos ficaram vermelhos de vergonha com a revelação. A equipe passou a cooperar plenamente após o incidente. Todos finalmente entenderam que magia e espada são vitais. Zack se aproximou de Shin com um olhar de admiração. Ele elogiou o nível excepcional do esquadrão de magos. Afirmou que eles poderiam ser os melhores de todo o Império. Shin respondeu com modéstia sobre o próprio treinamento. Destacou que a humildade é o fator mais importante de todos. Zack então perguntou se poderia se juntar à equipe. Antes da resposta, alguém interrompeu a conversa rapidamente. Alertou que o cargo militar de Zack causaria problemas políticos. Zack compreendeu a situação e mudou de assunto. Perguntou se havia alguma novidade importante para saber. Aug aconselhou que ele aumentasse sua energia mágica diariamente. Disse que essa prática é a chave para o verdadeiro poder. Apontou para as barreiras criadas por Maria e Cecily. Notou que elas estavam muito mais fortes devido ao treinamento. Zack ficou impressionado com o progresso de todos ali. O grupo trabalhava agora em uma harmonia perfeita. Apesar do sucesso, uma sombra de tristeza surgiu em Shin. Ele confessou que ensinar essa magia poderia mudar vidas. Temia que o poder trouxesse problemas futuros para eles. Aug concordou que eles se tornariam uma unidade de elite. Alertou que tal poder atrairia a atenção de outras nações. Todos responderam em uníssono que estavam orgulhosos. Disseram que Shin foi quem lhes mostrou o caminho.
Xi abriu um sorriso sincero e alegre diante daquilo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu feliz. Ele levou todos ao campo de treinamento para demonstrar força. Ficou claro que os meninos estavam significativamente mais poderosos. Algo ordenou que ninguém soubesse nada sobre o grupo. Shin garantiu que aquele local isolado era seguro para treinar. Aug revelou um segredo de estado sobre o Segundo Império. Contou sobre a destruição e o massacre que ocorreram lá. Os jovens ficaram chocados e profundamente tristes com a notícia. O número de demônios cresce a cada ataque. Teremos que enfrentá-los em breve, ele avisa. Shin se pergunta o que Strong estaria planejando. Ele sugere então um acampamento de treinamento de verão. Todos concordam com a ideia e ficam animados. Falta decidir onde eles vão passar a noite. Escolhem a casa de Cecily pela conveniência das fontes termais. Assim, os meninos poderão relaxar após o treino pesado. Xi corre para contar tudo a Merlin e Melda. Eles aprovam o plano com entusiasmo. Melda insiste em ir junto como supervisora. Meninos e meninas não devem ficar sozinhos sem alguém responsável. Merlin também decide participar para ajudar no treinamento. Todos fazem as malas e se preparam para a viagem. Eles partem em carruagens rumo à casa de Cecily. No caminho, encontram um grupo de criaturas mágicas. Esses monstros parecem muito fracos diante do poder atual deles. Uma das garotas derrota todos os inimigos em poucos segundos. Os resultados do treinamento já são visíveis para todos. Eles estão nitidamente muito mais fortes agora. Chegam finalmente à casa da família de Cecily. São recebidos de braços abertos por todos ali. O grupo entra nas fontes termais para descansar. Merlin agradece a todos por serem amigos de Shin. Ele confessa que temia que o neto ficasse sozinho para sempre. Fico feliz que ele tem amigos em quem confiar, diz Merlin. Aug responde que eles é que estão felizes com a amizade de Shin. O príncipe diz que Shin o trata como um primo comum. Xi agradece ao avô e diz que tudo é graças a ele. Xi agradeceu sinceramente por todos os ensinamentos recebidos. O velho mestre se emocionou e chorou de pura alegria. O dia finalmente chegou ao fim com esse momento marcante. No dia seguinte, todos iniciaram o treinamento intensivo. Merlin supervisionava cada passo do grupo com atenção. Melda também ajudava, ensinando a criar ferramentas mágicas. Shin sentiu uma felicidade imensa com o apoio da família. Ele decidiu que precisava elevar seu próprio nível de poder. Os garotos entraram em pânico e se afastaram rapidamente dele. Shin pediu calma e garantiu que tudo ficaria bem. Ele preparou um feitiço e ergueu um escudo protetor. O poder da magia era intenso e assustou a todos. De repente, uma explosão massiva sacudiu o cenário. O feitiço destruiu 4 montanhas inteiras na região. Melda deu uma bronca em Shin pelo estrago causado. Apesar do caos, todos estavam felizes e o treino encerrou. Aug pediu para Xi levá-lo ao palácio para se atualizar. O príncipe queria saber mais sobre a ameaça dos demônios. Xi aceitou o pedido e os transportou até o destino. Ao chegarem, encontraram uma garota esperando por eles. Ela era noiva de Aug e se apresentou com respeito. A moça questionou Aug por deixá-la sozinha enquanto se divertia. Ela insistiu que o acompanharia em cada passo da jornada. A irmã da avó também decidiu se juntar ao grupo. Ela nutria uma grande admiração por Melda e queria segui-la. O grupo tomou proporções de uma grande excursão escolar. Aug hesitou, mas o rei autorizou a viagem como descanso. Xi usou seu teletransporte para levar todos à cidade. Eli estava irritada porque Aug só falava de Shin. Aug confessou que se sentia em casa ao lado de Shin. Eli ficou chateada com a afirmação. Ela perguntou se ele não se sentia em casa com ela. Aug explicou que com ela ele encontrava paz de espírito. Eli ficou profundamente comovida com a resposta. Logo depois eles foram a um restaurante. No caminho Aug pressionou Shin sobre Cecily. Ele perguntou quando Shin pretendia se declarar. Xi ficou sem jeito e negou o interesse dela.
Alg insistiu que o amor de Cecily era óbvio para todos. Chi temia ser rejeitado pela garota. Alg garantiu que tudo daria certo no final. Eles chegaram à casa de Cecily para as apresentações. Chi estava visivelmente nervoso com o encontro. Todos começaram a conhecer Eli e Mai. Shin contou à avó que Mai a admirava muito. Melda segurou a mão de Mai com carinho. Ela disse que as mãos da menina eram lindas. Comparou com as mãos de Shin quando ele era pequeno. Shu ficou extremamente envergonhado com o comentário. Todos concordaram rindo da situação. Cecily deixou escapar que adoraria segurar as mãos dos filhos deles. O silêncio tomou conta do ambiente após a frase. Todos ficaram chocados com a franqueza dela. Cecily percebeu o que disse e ficou vermelha. Ela fugiu do local tomada pela timidez. Algo incentivou Xiu a aproveitar a chance e se declarar. Xi encontrou Cecily sentada do lado de fora à noite. Ele se aproximou e admitiu que ficou feliz com o que ela disse. Você se lembra da nossa primeira vez, Cecily? Ela respondeu que lembrava muito bem. Xi confessou que a achou linda e maravilhosa logo de cara. Cecily disse que também o achou um rapaz forte e bonito. Xi reuniu coragem e declarou que a amava. A garota se emocionou e começou a chorar. Ela achava que o carinho dele era apenas gentileza comum. Cecily finalmente revelou que também o amava. O clima ficou sereno e cheio de alegria. Xi pediu a mão dela em namoro e ela aceitou. Eles foram interrompidos por todos que assistiam escondidos. Foi um escândalo absoluto para os dois. Eles anunciaram oficialmente que formavam um casal. No dia seguinte, ambos acordaram visivelmente envergonhados. Cecily insistiu que precisavam contar tudo para a família. Ela não queria esconder nada dos pais. Xi a acompanhou até a casa dela. Ele estava muito nervoso para falar com o sogro. Xi explicou que amava a filha dele e queria permissão para o namoro. O pai ficou genuinamente feliz com a escolha de Xin. A mãe de Cecily, porém, impôs uma condição séria. Ela exigiu que o namoro fosse um noivado formal. Xi aceitou o compromisso na hora. Cecily ficou radiante e chorou de felicidade. Ela estava muito corada com o noivado. O treinamento dos jovens foi retomado logo depois. Eles se tornaram incrivelmente poderosos e cheios de energia mágica. Eli e Mai ficaram perplexas com o nível deles. Mai provou que tem o talento necessário para ser uma grande maga. Strom ocupava seu posto estratégico no Império de Bolsévia. Mira o informou que o reino estava prestes a ser totalmente aniquilado. Ele ouviu a notícia e respondeu com um simples tudo bem. Enquanto isso, Xin começou a estudar um novo tipo de magia. Todos ao redor ficaram apreensivos com o poder que ele emanava. Eles ergueram barreiras de proteção para se sentirem seguros. Xin percebeu o medo e os tranquilizou imediatamente. Ele explicou que aquela magia não tinha intenções ofensivas. Ao ouvir isso, o grupo desfez as barreiras de proteção. Xi concentrou sua energia e começou a levitar algumas pedras. O feito deixou todos os presentes em choque absoluto. Eles mal podiam acreditar no que viam diante de seus olhos. A surpresa aumentou quando ele começou a voar sozinho. Ele se movia pelo ar com a mesma facilidade que Strom. Essa nova habilidade lhe daria muito mais liberdade nas batalhas. Ao chegar em casa, Xin conversou com Melida e Merlin. Ele revelou que agora estava oficialmente noivo de Cecily. Xin pediu desculpas por ter tomado a decisão sem consultá-los. Melida e Merlin reagiram com total compreensão e apoio. Eles pediram para conhecer a família de Cecily imediatamente. A reunião aconteceu e Melida decidiu abrir o jogo. Ela revelou que Xin não era seu neto de suco de tomate. O objetivo era garantir que o aceitassem pelo que ele realmente era. O pai de Cecily respondeu que a linhagem não importava. Ele aprovava Xin por ver o quanto ele amava sua filha. Cecily também declarou seu amor e se emocionou com o momento. Xi agradeceu aos avós por tudo que fizeram por ele. Uma data foi marcada para a oficialização do noivado. Xi presenteou os jovens com novos uniformes encantados e resistentes.
Tudo isso foi um preparativo para o treinamento real. Eles enfrentariam monstros da classe Calamidade. Essas são algumas das bestas mais poderosas que existem. Os jovens estavam visivelmente exaustos com a jornada. Shi os tranquilizou com palavras de confiança. Ele garantiu que todos já estavam fortes o suficiente. O grupo desceu para o campo de batalha. Logo de cara deram de frente com um leão demoníaco gigante. Shi escolheu 5 deles para o primeiro combate. O medo era evidente, mas eles não recuaram. Eles superaram o pavor e eliminaram a besta por completo. Aquela vitória serviu de incentivo para os outros. Cada um começou a enfrentar seu próprio monstro demoníaco. O progresso do grupo estava sendo excelente. Os dias seguiram até a cerimônia de noivado chegar. Shi se arrumava diante do espelho quando Cecília apareceu. Ela estava deslumbrante e sua beleza era indescritível. Shi ficou paralisado, completamente hipnotizado pela noiva. Ele disse que até a lua sentiria inveja daquela beleza. A mãe de Cecília interrompeu o momento romântico. Ela avisou que todos já aguardavam por eles lá fora. Os dois saíram e exibiram toda a sua elegância. O rei e os convidados observavam cada detalhe. O noivado foi anunciado oficialmente para todos. A celebração foi marcada por festa e alegria. A sós, Shi surpreendeu Cecília com um anel especial. Ele pediu que ela fosse sua esposa, mesmo quebrando a ordem. Cecília aceitou o pedido radiante de felicidade. Na manhã seguinte, Shi lançou um feitiço para eles voarem. Eles controlavam o voo com magia do vento pelo céu. Shi usou um microfone inventado por ele para chamar todos. O grupo pousou, impressionado com a genialidade de Shin. Agora a história segue com Strong e seus seguidores. Mira explicou que o Império foi quase destruído. Os demônios dominaram cada uma das aldeias. A população de demônios cresceu drasticamente devido a isso. Strong reuniu sua legião para celebrar a vitória. Ele parecia satisfeito, pois seu plano contra Bolsevia funcionou. Mas um demônio interrompeu a festa com um grito. Ele exigiu que a matança e os saques continuassem. Strong deu sinal verde, mas não quis participar. Ele liberou quem quisesse seguir com a carnificina. Um grupo partiu em direção à cidade vizinha de Suécia. O objetivo deles era aniquilar o povo local. Mira notou algo estranho naquele comportamento. Ela questionou Strong sobre seu ódio por Bolsevia. Strong finalmente decidiu revelar seu passado sombrio. Ele contou que antes era um homem chamado Oliveira. Oliveira era rico, respeitado e muito generoso. Ele tratava pobres e ricos com a mesma dignidade. Sua bondade o tornou uma figura muito popular. Certa vez, um fazendeiro perguntou o motivo de tanta empatia. Oliveira explicou que viu a desigualdade na juventude. Ele visitou um reino onde todos viviam em harmonia. Ficou encantado com a ausência de preconceitos por lá. Decidiu aplicar esses valores para melhorar seu próprio império. Oliveira era um homem influente e candidato ao trono. Certa noite, ele voltou para casa muito feliz. Sua esposa estava grávida e esperando pelo primeiro filho. O casal celebrava a vida com muita esperança. Mas a felicidade deles estava com os dias contados. Nobres e o rei Hidra tramavam algo contra Oliveira. A fúria tomou conta de todos diante das ideias de igualdade de Oliveira. Eles temiam perder seus privilégios caso ele assumisse o trono. Precisamos eliminá-lo antes que ele chegue ao poder, disseram os nobres. Hidra concordou prontamente e começou a arquitetar um plano fatal. A estratégia era atrair Oliveira até a capital para um confronto direto. Enviaram uma carta falsa fingindo apoiar seus ideais de justiça. Oliveira leu o convite e sentiu uma alegria genuína. Ele decidiu partir para a capital sem desconfiar da armadilha. Sua esposa, receosa, pediu que ele tivesse muito cuidado. Ele a tranquilizou dizendo que era forte o suficiente para se proteger. Enquanto ele viajava, Hidra iniciou seu jogo sujo. Seus homens sequestraram várias mulheres da aldeia de Oliveira. Espalharam a mentira de que o próprio Oliveira era o culpado. Como ele estava longe, não havia ninguém para provar sua inocência.
O povo começou a murmurar, embora a dúvida ainda pairasse no ar. Sentindo saudades, Oliveira decidiu retornar para casa antes do previsto. Hidra, prevendo isso, preparou o golpe de misericórdia. Colocou as mulheres sequestradas em uma carroça marcada com o nome de Oliveira. Instigou os camponeses a acreditarem que ele era um criminoso. A multidão, cega de ódio, partiu para uma vingança cruel. Cercaram a casa de Oliveira com tochas acesas. A casa foi consumida pelas chamas e sua esposa foi desviver. Oliveira chegou ao local e viu o fogo destruindo seu lar. Ele correu desesperado, mas encontrou apenas o corpo da esposa. O choro tomou conta dele ao perceber a perda da mulher e do filho. Ele perguntou ao céu se aquela era sua recompensa pela bondade. Os camponeses gritaram que ele era um comerciante ilegal de mulheres. Oliveira compreendeu finalmente que tudo não passou de uma conspiração. Consumido pelo ódio, ele jurou destruir todo o reino como vingança. Strong lançou um feitiço tomado pela fúria. Ele se transformou em um demônio aterrorizante. Em poucos segundos, massacrou todos os aldeões. Essa é a triste história de Strong. Confesso que me solidarizei com a dor dele. Zez não estava nada satisfeito com a falta de propósito de Strong. O império já tinha sido destruído e Strong não queria mais nada. Zez então ordenou que um seguidor rastreasse os demônios perto de Arcel-Aido. Ele suspeitava que Xi estaria lá para defender a cidade. O objetivo era avaliar a verdadeira força de Xin. O seguidor aceitou a missão imediatamente. Enquanto isso, no império de Arcel-Aido, Aug recebia o título de príncipe herdeiro. A coroação era mais do que merecida. De repente, um soldado invadiu o salão em pânico. Ele avisou ao rei que um exército de demônios atacava o reino da Suécia. O desespero tomou conta de todos os presentes. Aug manteve a calma e assumiu o controle da situação. Ele revelou que uma unidade especial estava pronta para o combate. Eles treinaram intensamente sob a supervisão de Xin. O neto dos heróis e conquistador de demônios era a nossa esperança. Aug pediu que Xin fizesse um discurso para acalmar o povo. Xin garantiu que protegeriam o reino de qualquer invasão. Ele promandando ver que ninguém seria ferido. A multidão vibrou de alegria e orgulho. Em um momento épico, Xin alçou voo diante de todos. Os demônios já tinham alcançado as fronteiras da Suécia. Os guardas enviaram sinais de alerta para preparar a defesa. Soldados e magos se posicionaram para a batalha. Mais de 100 demônios avançavam contra o reino. A força e o número de demônios superaram as defesas da capital. Inimigos invadiram a cidade e espalharam o caos por toda parte. Casas foram destruídas e muitos habitantes perderam a vida. Enquanto isso, Xin e seu grupo seguiam pela estrada principal. Ele organizou seus companheiros em duplas para o combate. Cecile ficou sozinha por uma razão muito especial. Ela seria a responsável por cuidar apenas dos feridos. Uma atitude nobre de uma jovem tão dedicada. A situação na cidade atingiu um nível crítico. Uma mãe tentava desesperadamente fugir com sua filha pequena. Os monstros estavam logo atrás e não davam trégua. No último segundo, Xin surgiu como um raio. Ele desferiu um chute poderoso que lançou o demônio longe. Xin tranquilizou a mulher e eliminou o restante dos monstros. Ele garantiu que os reforços tinham chegado para salvar o reino. A mãe sentiu um alívio imenso ao ver a segurança restaurada. Xin e seu grupo seguiram viagem logo em seguida. Lawrence, um soldado de Zez, observava tudo escondido. Ele queria testar as habilidades de Xin sem ser visto. Aug subiu ao ponto mais alto da capital com o microfone. Ele acalmou a multidão dizendo que os magos supremos protegeriam a todos. Com um tom ameaçador, ele avisou que os demônios seriam esmagados. O povo comemorou com gritos de alegria e esperança. A batalha entre magos e demônios finalmente começou. O poder dos magos cresceu e deixou os inimigos impotentes. Duplas de magos derrotavam os monstros com facilidade. Um grupo de demônios tentou atacar o hospital de Cecile. Xi já esperava por isso e enviou proteção extra. Mark e Olivia enfrentaram os invasores e salvaram a moça.
Shi lutava sozinho e destruía tudo em seu caminho. Lawrence observa a cena boquiaberto diante da força de Shin. Ele admite que ninguém consegue acompanhar aquele nível de poder. A quantidade de energia mágica de Shi é simplesmente absurda. Enquanto isso, August e Maria confrontam o líder dos demônios. Eles tentam dialogar para entender os motivos daquele ataque. O demônio, porém, só tem sede de destruição. Maria tenta um ataque surpresa, mas não surte efeito. Ele avança contra ela com tudo. Sua armadura resiste ao impacto, mas Maria sai ferida. Tomada pela raiva, ela parte para um ataque total. O inimigo bloqueia o golpe com um artefato roubado. August percebe a situação e une forças com Maria. Eles desferem uma sequência de golpes precisos. A barreira mágica do demônio finalmente se estilhaça. Antes que ele possa reagir, a lança real do trovão atravessa seu coração. O rei observa a cena e sente um alívio imediato. Ele comenta que a batalha parece estar chegando ao fim. Zez, assistindo de longe, percebe que precisa repensar seus planos. O poder avassalador de Shi mudou tudo para ele. Zez decide reunir seus demônios e ordenar a retirada. Para garantir a fuga, ele invoca Mira como reforço. Mira chega ao reino, destrói o portão e incinera tudo. Ela desafia qualquer um que ouse cruzar seu caminho. A batalha parece prestes a escalar para um novo nível. Cecile continua focada em curar os soldados feridos. Uma mulher surge chorando e implora pela vida do marido. Cecile corre para socorrer o homem que sangra profusamente. O feitiço de cura não parece ser suficiente para o ferimento profundo. Shi sente a energia de Mira e percebe que o caos começou. Uma das garotas tentou finalizar Mira com um feitiço poderoso. Mira não se deixou abater e contra-atacou com força total. Lawrence percebeu a virada e ordenou a retirada imediata dos demônios. Eles aceitaram a derrota e começaram a fugir do campo de batalha. Shi decidiu intervir com seu feitiço mais destrutivo. Um raio de pura energia cortou o céu e dizimou quase todo o exército inimigo. Alguns poucos conseguiram proteger os soldados e escapar do ataque. Shi quis persegui-los, mas sentiu uma fonte de energia mágica muito maior. Enquanto isso, Mira transformou vários membros da equipe em batatas de tanto bater neles. 2 outros lutadores tentaram intervir, mas foram inúteis contra ela. Ninguém conseguia parar o ímpeto violento de Mira. Ela estava prestes a eliminar uma das garotas quando Shin surgiu atrás dela. Ele ordenou que ela parasse onde estava. A garota ficou radiante ao ver que Shin finalmente tinha chegado. Shi viu seus amigos feridos e uma raiva profunda tomou conta dele. A garota avisou que Mira era perigosa, mas ele respondeu com confiança que era mais forte. Ele avançou contra Mira com toda a sua potência. A vilã tentou se defender, mas Shin rasgou suas roupas no impacto. Os outros membros da equipe cercaram Mira, deixando-a encurralada. Lawrence gritou para ela usar sua magia explosiva contra todos. Ela voou, agarrou Maria e desferiu um golpe brutal. Em seguida, subiu ainda mais alto para canalizar um feitiço devastador. Shin percebeu que seus amigos não aguentariam o impacto e gritou que os protegeria. Ele ergueu uma barreira mágica gigantesca que anulou a explosão. Quando a poeira baixou, nenhum demônio restava no local. Shin sentiu um alívio imenso ao ver seus companheiros a salvo. Aug comentou que o poder de Mira era estranho e escondia um segredo. Strong, observando de longe, previu que Shi ainda seria um grande entretenimento. Shi foi verificar a situação de Cecile e, chocado com tantos feridos, pediu ajuda aos alunos. Cecile estava exausta e sem energia mágica. O suco de tomate não parava de escorrer dos ferimentos. Ela chorava, desesperada, ao ver que a magia falhava. A magia não está fazendo nada, ela lamentou. Foi então que Shin surgiu diante dela. Não se preocupe, eu cuido disso, ele garantiu. Shi lançou um feitiço de cura lendário. A magia identificou cada ferimento e os reparou instantaneamente. Algo observava a cena impressionado. Realmente ninguém se compara a você, Shin, ele comentou. O homem ferido finalmente atingiu um estado estável.
Cecile se aproximou de Shin, grata pelo apoio. Você sempre me ajuda quando estou fraca, ela disse. Shin negou, dando crédito à garota. Não, é graças a você, respondeu ele. Você conseguiu estancar o sangramento até agora. Cecile olhou para os sobreviventes curados. Eles agradeciam, deixando o ar radiante de felicidade. Após a batalha, Aug buscou o rei. Ele pediu uma aliança para erradicar os demônios. O rei concordou, impactado pelo poder que testemunhou. Shi lamentava as baixas, sentindo-se culpado. Se eu tivesse aberto o portal antes, menos pessoas teriam morrido. Aug explicou que era impossível abrir portais para locais desconhecidos. Vamos proteger o reino juntos, meu amigo, disse Aug. Merlin e Melda observavam tudo, encantados com a evolução deles. De volta a Earthseed, o grupo foi recebido com festas. Aug oficializou a aliança com a Suécia perante a rainha. O rei nomeou Aug como elo entre as nações. Com permissão real, eles partiram em uma nova jornada.